Reforma Protestante, século XVI. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre a Reforma Protestante é justamente tentar compreender o que é esse movimento, né? Então, a Reforma Protestante ela é um movimento de crítica aos comportamentos e dogmas da Igreja Católica, pregando justamente um novo formato para a religião cristã. Esse movimento de crítica está principalmente associado com o contexto que a gente vai tratar um pouco mais à frente, que é o contexto do Renascimento e como o Renascimento permitiu às pessoas questionarem valores que estavam estabelecidos, né? Dogmas é justamente isso, são crenças e valores que não devem ser questionados porque eles estão articulados mediante a fé, né? Então, ela teve como seus principais representantes Martim Lutero, Ítalo Calvino e Henrique VIII. Quando falamos do contexto, né, desse movimento, que é o movimento da Reforma Protestante, nós temos principalmente uma crise interna dos valores da Igreja Católica, né? E isso quer dizer o quê? Basicamente, você tinha uma série de clérigos, de padres que estavam envolvidos com atividades que eram consideradas pelas escrituras sagradas, né? Que eram consideradas pecado, né? Mas que mesmo assim, ainda assim, essas pessoas continuavam praticando isso, e quando passavam a pregar, eles pregavam uma outra coisa, né? Então era muito comum você ver padres que se envolviam com prostituição, padres que terminavam suas obrigações com a igreja e direcionavam-se às tavernas, é, e ali tinha uma vida pecaminosa. Então, basicamente, você tem um questionamento desse tipo de comportamento que o clero possuía, né? O segundo elemento que vai contextualizar essa crítica à igreja, né, é a venda de cargos eclesiásticos, né? E como é que funcionava isso? Como basicamente todos os filhos primogênitos eles eram os herdeiros das heranças, né? Os filhos que vinham depois disso no casamento, é, a segunda possibilidade que eles tinham para ascender socialmente era possuindo, era se tornando padre, né? Então, basicamente, o que é que acontecia? A igreja vendia esses cargos, vendia a possibilidade de se tornar um clérigo, de se tornar um bispo, né? Justamente pelo prestígio social que esses cargos possuíam no final da Idade Média. Então, era uma forma de ascender socialmente a igreja. Então, basicamente, a igreja cobrava por esses cargos, né? O terceiro elemento é a venda de indulgências. E porque o que eram as indulgências, né? As indulgências eram justamente perdões dados pelo Papa, né, para pessoas que já morreram, né? Então, como é que funcionava isso? Você tinha uma pessoa que morreu e ela não era católica, era pagã, como eles falavam na época, e aí você, como parente, juntava um certo montante de riqueza, ia lá e comprava um título dizendo que aquele seu parente, que aquele seu amigo, ele tinha sido removido de um lugar de tormento, né, e que agora ele poderia ascender ao céu, né? Então era basicamente uma espécie de venda da salvação, né, de venda da salvação. E isso era uma coisa que levava ao questionamento da igreja por parte principalmente de uma elite intelectual que vai surgir dentro da própria igreja, né? São frades, são padres que vão passar através do conhecimento, da leitura dos teólogos, né, a questionar a forma que a igreja tratava esse tipo de coisa, né. As vendas das relíquias também vão ser um outro elemento que vai ser muito questionado, né. E o que eram as relíquias? Basicamente, as relíquias eram fragmentos que estavam ligados à vida de algum santo ou à vida de Cristo. Então, a Igreja Católica passava a lucrar com isso. Então, era muito comum que os monarcas, por exemplo, pagassem altas fortunas, sei lá, pelo dedo mindinho do apóstolo Pedro, ou por um pedaço da cruz de Cristo, ou por um espinho da coroa que feriu Jesus, uma gota da lágrima de Maria Madalena. Então, era muito comum você ter esse tipo de coisa, né? E era uma forma que a igreja usava
para aumentar a sua receita, né? Esses três elementos eles se tornaram basicamente alvos do questionamento, né, desses reformadores que a gente vai tratar e que eu já mencionei brevemente aqui no início. É, para além disso, você ainda tem mais dois elementos que fazem parte desse contexto da Reforma Protestante. O primeiro deles é que a igreja ela consistia-se em um empecilho, né, aos valores burgueses, principalmente a questão do lucro. Por quê? A igreja católica ela condenava o lucro. Ela achava que o lucro ele era uma prática de usura, uma prática de cometer juros. E a igreja sempre condenou isso porque utilizava-se das sagradas escrituras, né? Então a igreja vai pregar muito a ideia do preço justo, né? Que é uma ideia de que você pode lucrar, mas você não pode lucrar tanto assim. E isso tirava a liberdade dos burgueses determinarem quanto eles iam ganhar, né? Então, como havia toda uma política de medo, principalmente de medo de ir para o inferno, né? Dessas pessoas que estão saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, né? Eles acabavam por aceitar, né, essas colocações da igreja, né? O movimento reformista, quando surge, ele vai, em alguma medida, se apropriar dessa defesa, né, dessa questão do lucro, né, como a gente vai ver um pouco mais na frente também. A outra questão que estava sendo colocada nesse momento é que a Igreja Católica, ela, de certa forma, ela tinha medo, né? Havia, na verdade, uma tensão entre as monarquias que surgiam, né, e o poder da Igreja Católica, né? Principalmente porque havia muito medo desses monarcas que estavam surgindo, né, que o Papa ele passasse a usurpar o poder, né, que ele não deixasse o Estado Nacional se desenvolver e não deixasse a monarquia se estabelecer, na medida em que, como eles possuíam poder simbólico, eles poderiam dizer que uma determinada família não deveria assumir, por exemplo, o trono. E isso ia causar uma espécie de convulsão social. Então havia muito esse medo. O primeiro grande reformador que a gente vai falar é o Martim Lutero. E quando eu falo reformador, a ideia de reforma é justamente essa mesmo, essa de reforma no sentido de mudar, né? Reforma no sentido de transformar, né? Reforma no sentido de mudar essas questões da Igreja Católica que eu já coloquei aqui de certa forma, né? Que é principalmente as práticas cotidianas que o clero possuía, né? A questão das vendas das indulgências, das vendas das relíquias sagradas, né? A ideia de que a igreja estava se tornando uma espécie de mercado, né? Então, Martim Lutero ele foi o primeiro grande reformador. Claro, ele não criou essa ideia sozinho, né? Um século antes, um sujeito chamado Wycliffe já havia falado dessa necessidade de transformar determinadas práticas da Igreja Católica. Então, Martim Lutero ele era um frade agostiniano, ele era professor de uma universidade, né, na Alemanha, ele era teólogo, e o lugar que ele vivia era um lugar que basicamente as terras elas pertenciam ao Sacro Império Romano. E o que isso significava? Significava dizer que as pessoas tinham que pagar impostos à Igreja Católica. E esses impostos eram cada vez mais exorbitantes, né? Ao mesmo tempo, não havia uma possibilidade do crescimento de um poder terreno. Por quê? De um poder terreno que eu falo do poder dos feudos, né? Dos senhores feudais, porque a todas as terras que o lugar onde o Martim Lutero ele vivia, né, pertenciam à Igreja Católica. Então não havia espaço para a formação de novos feudos. Então era basicamente uma sociedade que queria de alguma forma se expandir, mas não tinha como se expandir por causa que estavam dentro do Sacro Império Romano. Então isso gerou toda uma tensão que favoreceu Martim Lutero, principalmente porque ele vai ser apoiado tanto pelos burgueses quanto pelos monarcas, pelos príncipes monarcas que estavam surgindo nesse momento. Então, basicamente, a burguesia ela apoia Martim Lutero porque ela está cansada dessas práticas, né? Tanto das práticas de cobranças de impostos que a igreja fazia,
quanto também das práticas anticapitalistas, que era o sentido de que não se podia lucrar mais, né, que tinha que se haver um lucro justo. Né. Foi nesse sentido que Martim Lutero publicou um documento que ficou conhecido como 95 Teses. 95 teses porque de fato são 95 argumentos que ele coloca. Esse documento basicamente sintetiza o pensamento dele e vai questionar os valores da igreja. E em que medida, em que aspecto o Lutero passava a questionar os valores da igreja? O primeiro deles é que para Lutero a salvação ela tinha que vir pela fé. Né? A Igreja Católica nesse momento pregava que a salvação vinha pelas obras. Então isso obrigava as pessoas a agirem de uma certa maneira para poderem adquirir a salvação, que dava também o controle da Igreja Católica sobre a vida das pessoas. Né? A segunda coisa é que Lutero queria que os ritos eles fossem realizados em linguagem nativa. Né? Como era que eram realizadas as missas nesse momento? As missas nesse momento aí, elas eram realizadas todas em latim. As pessoas basicamente não compreendiam aquilo que estava sendo falado na missa. Então, o Lutero vai pregar essa ideia de que as pessoas deveriam entender, né? Entender tanto os ritos quanto entender as sagradas escrituras. E é por esse motivo que, inclusive, né, ele vai defender a ideia de que a Bíblia deveria ser traduzida para as línguas vernáculas, ou seja, para aquelas línguas que não são línguas sagradas, né, como era o caso do latim. Isso vai favorecer muito as monarquias nacionais, principalmente porque vai começar a dar força a essas línguas que eram línguas consideradas línguas do povo. Então, era interessante para os monarcas que essas línguas elas pudessem de alguma forma ser unificadas, né? E a Bíblia podia funcionar como um mecanismo para isso. Então, vai se defender a tradução da Bíblia do latim para as linguagens cotidianas. Né? Lutero defendia a manutenção do batismo e da Eucaristia, né? Que são dois ritos da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo ele rejeitava o celibato. Para ele, os padres deveriam ter a liberdade de poderem casar-se, inclusive porque isso evitaria todas essas práticas que eram práticas consideradas mundanas. O Lutero também condenava o culto às imagens. Ele questionava essa ideia porque ele se pautava na ideia de que isso se configurava enquanto idolatria. E aí caminhava no sentido de que isso ia contra, né, aquilo que estava nas Sagradas Escrituras do jeito que ele interpretava. E para além disso, ele acreditava numa igreja subordinada ao Estado. O que significa dizer que retira-se o poder temporal das mãos da Igreja Católica, né, e esse poder temporal tem que ser entregue ao rei, ao monarca. E a Igreja Católica só teria poder sobre a dimensão espiritual, né? Sobre a dimensão do plano da salvação, do plano da cultura cristã, e não mais sobre essa dimensão material. O outro reformador que eu queria falar antes da gente encerrar essa aula é o João Calvino. Né? O João Calvino ele é um suíço, ele também vai defender as ideias de Lutero, mas a principal colaboração dele, né, diz respeito ao combate das práticas anticapitalistas, né, no sentido de que a igreja condenava o lucro e ele dizia que não. O lucro, na verdade, para ele, era uma forma de agradar a Deus. Né? O lucro era uma forma de ver o poder de Deus na vida das pessoas. E por esse motivo, ele foi apoiado pelos burgueses, né? Porque ele dava margem para que os burgueses pudessem cada vez alcançarem mais lucros, alcançar um percentual maior de lucro. Porque isso era uma prova de que Deus estava agindo na vida daquela pessoa. Né? Então, basicamente, né, as ideias de Calvino iam em que direção? Né? Você tinha o lucro deveria ser reconhecido como esforço do trabalho, né? Uma vez que a Bíblia defende que o trabalho é uma forma de enaltecer o homem e ao mesmo tempo de engrandecer a Deus, o lucro também deveria ser pensado desta forma. Né? O Calvino ele pensava numa moralização da sociedade, né, a partir dessa coisa que é o uso do lucro. O lucro ele era uma forma de ver Deus na vida das pessoas.
E por esse motivo, esse lucro não poderia ser utilizado com qualquer coisa, deveria ser utilizado com coisas que engrandecessem a Deus, ou seja, com boas práticas, né? Então, esse lucro, por exemplo, não poderia ser utilizado para festejar, se embriagar, se prostituir. Então, era um lucro que passava a ser utilizado a favor principalmente dos bons costumes, né? E o que você faz com aquilo que você não gasta? Aí o Calvino tinha uma ideia de que era necessário que houvesse uma ideia de poupança, né? Então as pessoas deveriam poupar as riquezas. Como eu já falei, a riqueza era reconhecida como uma forma de engrandecer Deus. E a última de todas as coisas é que ele defendia a predestinação. Né? Tudo que acontece na vida do homem é resultado da escolha de Deus. Né? Ao mesmo tempo que isso também define a própria ideia de predestinação em relação à salvação. Né? Eram salvos todos aqueles que Deus queria que fossem salvos. Né? Todos aqueles que estão destinados à salvação. Né? Então o homem tinha que acreditar nisso justamente porque independia de qualquer coisa, ele era um escolhido a ser salvo. Então vamos às atividades.